Boa tarde, seja bem-vindo a mais um Sim, Não ou Talvez. O meu nome é Ana Machado e comigo está Francisco Brito, Luís Pardal e Patrícia Machado. Vamos então ao primeiro tema de hoje. Évora 2027 vai dispor de mais 25 milhões de euros. Boa tarde, Patrícia. Começamos por si. Patrícia, é uma boa notícia para Évora. Boa tarde a todos, aos nossos ouvintes, a Ana Machado, aos meus colegas de debate. Sim, todo o reforço que possa haver, naturalmente, para a concretização deste importante projeto é importante, isso não há dúvida nenhuma. Eu acho é que nós precisamos, ainda assim, perceber melhor e aprofundar alguns aspectos que derivam até dos últimos acontecimentos, dos últimos meses, relativamente à constituição da associação e àquilo que é a garantia de não desvirtuamento e de cumprimento, diria assim, daquilo que estava no Bitbook e que levou à vitória, portanto, de Évora, capital europeia da cultura 27, e, portanto, estamos a falar de um reforço de verbas de 25 milhões de euros para, portanto, uma parte material, digamos assim, para programa material, e temos que questionar se estes elementos estavam de facto no Bitbook. Há elementos que não estavam no Bitbook. Eu volto a chamar a atenção para isto porque de facto o que venceu foi aquele projeto. E o que a gente precisa de garantir para o cumprimento do projeto é que não se desvirtua aqui esse caminho. E, portanto, sabemos que há projetos que estavam contidos no Bitbook do ponto de vista material que não receberam ainda, apesar dos compromissos quer do anterior governo do PS, quer do atual do PSD, e que não há, portanto, compromissos na altura com a Câmara Municipal e que não há qualquer tipo de verba ainda assegurada. Estamos a falar, por exemplo, do pavilhão, do Centro Nacional de Dança Contemporânea, portanto, compromissos assumidos por ambos os governos. Portanto, depois vamos assistindo a este passa-culpas, né, da ministra a dizer que a culpa é do anterior ministro, a ministra a valorizar este reforço, mas, portanto, estamos a falar de questões que não estavam no Bitbook, nem no programa artístico. Pronto, e precisamos questionar, de facto, para aquilo que se precisa de cumprir e de fazer andar, como é que é relativamente às verbas. E, portanto, eu acho que esse é o principal elemento que precisamos de garantir para que, obviamente, não, a partir deste passa-culpas, não se comprometa aquilo que é um projeto que, não deixando de lembrar que antes da vitória de Évora, portanto, ecoavam e soavam todos os sons de acusações e também de passa-culpas de que a Câmara, por exemplo, teria que se responsabilizar por não garantir, portanto, a vitória do projeto, como obviamente tiveram que morder a língua porque foi um projeto vencedor distintivo e único e de grande reconhecimento pela primeira vez uma capital europeia da cultura com a eleição por parte de um júri, da forma como foi. Agora, naturalmente, o que precisamos de garantir é que não se comprometa a sua execução a partir daquilo que está no Bitbook e não coisas que agora se queiram importar para o Bitbook e que também precisamos perceber, naturalmente, quem é que vai acompanhar. Como é que não se compromete uma questão que também estava bem considerada na altura e bem, digamos assim, identificada, que era não ir para recuperação ou para, digamos assim, aposta em edifícios que depois possam comprometer o funcionamento e a longo prazo, né? Ou seja, do ponto de vista do que é que aquilo significava financeiramente, de questões que tivessem ligação quer com programação artística, quer também de futuro, de garantia de uma visão estratégica de elementos que pudessem beneficiar o todo coletivo, o Conselho, a região, e não determinado tipo de entidades que beneficiariam apenas elas desses investimentos. Portanto, eu acho que são respostas que a gente precisa de ver garantidas naturalmente a partir destes elementos, que sendo positivo um reforço de verbas, a questão é onde é que estão as verbas para aquilo que estava contemplado no projeto. E pronto, e estas não estavam, quer do programa artístico, quer do Bitbook. Patrícia, e a quem é que se deve este mérito, este reforço? A quem é que se deve o mérito deste reforço? À anterior gestão, à nova gestão ou à Câmara? Há aqui, como houve aqui não é, uma mudança, a quem é que se pode dar este mérito?
Eu não sei se estamos aqui a identificar que é o mérito ou deixa de ser o mérito. Vamos lá ver. O projeto, eu acho que é um problema de fundo, porque essa pergunta, eu percebo porque é que a Ana a faz, mas vai desaguar naquilo que se procura hoje criar. É que há aqui projetos diferentes, quando não há, ou não deveria de haver, embora alguns possam ter intenção para isso. Nós estamos a falar de um projeto iniciado há uns anos atrás, numa situação, entretanto, que se foi confrontada, porque lembramos todos de que em plena Covid, portanto, o modelo participativo, a forma como ele foi implementado, como se procurou construir, e que resultou numa enorme valorização por parte do tal júri internacional, daquilo que foi o reconhecimento da candidatura e o projeto distintivo e único que esta candidatura representou, e daí também a vitória, e que o que nós precisamos, acho todos, embora tenha dúvidas que todos estejam nesse sentido, é de facto não comprometer aquilo que saiu vencedor. Porque o que saiu vencedor foi um conceito, foi uma perspectiva que não é apenas programação artística em si importante durante o ano 27, e sim aquilo que deve sustentar, que é uma visão, um conceito que permita associar àquilo que é uma programação artística, digamos assim, alicerces, condições, a partir daquilo que melhor se faz e que melhor se conhece e que se pode promover naturalmente a partir, desde logo, dos agentes, das estruturas locais, e quando eu digo locais não é só de Évora, mas da região, e que seja naturalmente um patamar que também vingue do ponto de vista de reconhecimento nacional e internacional, com um aspecto não pouco importante, que é aquilo que vai acontecer ao longo do ano 2027, mas essencialmente daquilo que se constrói até lá e daquilo que pode ficar a partir daí. E, portanto, isso é um projeto que envolveu muita gente e que, por mais que se queira fazer apagar, com uma liderança muito importante da Câmara Municipal de Évora. Não foi a única entidade, mas teve um papel indispensável do ponto de vista de criar pontes, de consensos, de construção e de uma equipa de missão que, entregando-se a este projeto, viu reconhecido aquilo que de facto foi o trabalho desta articulação, naturalmente com a Câmara e outros agentes, mas num projeto vencedor. Isso foi afastado e procurou-se afastar, criando uma outra visão. E está a começar a ficar às claras que há de facto uma outra visão, em que remeta o conceito para um canto, para segundo plano, e que aposte naturalmente no ano 27, a partir de uma programação, digamos assim, de uma carteira de espetáculos, que, sendo importantes, não é isso que faz uma capital e não é isso que está no conceito e na vitória da Capital Europeia da Cultura. Portanto, eu acho que não temos que estar aqui preocupados com os méritos, embora alguns estejam, e sim naquilo que deve ser uma unidade entre todos os verdadeiramente interessados, para não desvirtuar o conceito, as raízes, os objetivos e os propósitos desta candidatura vencedora, e tudo fazer para que ele não seja comprometido. E, portanto, a pergunta e a resposta tem que ser feita naturalmente por quem a pode responder, neste caso pelo Governo, porque, por um lado, passa culpas relativamente aos atrasos, naturalmente, é caso para perguntar como é que está a lista final dos projetos, né, relativamente aos investimentos daquilo que estava efetivamente no bidbook, como é que está a resposta da Comissão Europeia, que tem que analisar isso, onde é que está o tal dinheiro para as efetivas obras e medidas de reforço financeiro para a questão, eu já disse aqui dois, portanto, a questão do pavilhão multiusos, compromisso de ambos os governos, que até hoje zero, e portanto o que a gente tem que estar preocupados é naturalmente onde é que está o esforço de cada uma das entidades relativamente ao compromisso e ao cumprimento do bidbook. Foi isso que saiu vencedor. Francisco, faço a mesma questão, é uma boa notícia para Évora, e a quem se deve então este mérito, e se está de acordo então, com a Patrícia Machado. Muito boa tarde a todos, boa tarde aos colegas de debate, boa tarde à Ana Machado, boa tarde também aos nossos ouvintes. Antes de mais, saudar a associação, já tinha tido a oportunidade de o fazer no último programa, portanto, na semana passada, sobre esta questão, mas novamente saudar pelo trabalho que conseguiu aqui, portanto, conseguiu, juntamente com o Governo, uma renegociação do PRR e, por sua vez, a inscrição de 25 milhões de euros
para obras que não estavam previstas, e isso é positivo. Portanto, a Patrícia passa aqui uma imagem, não sei se foi com intenção ou não, mas que, no fundo, interessa é respeitar o BIDBook e parece que não se pode ir além disso. E, de facto, a Capital Europeia da Cultura é o mote para ir muito além do que está no BIDBook, obviamente que nunca desvirtuando, não é isso que está em causa, ninguém coloca isso em causa, muito pelo contrário. Mas com este mote da Capital Europeia da Cultura, nós deveríamos já ter aqui garantido um conjunto de investimentos, muito para além da componente artística ou cultural, que fizessem dotar a cidade de condições, não só para acolher os eventos que vão decorrer em 2027, mas para conseguirmos depois utilizar isso enquanto comunidade e enquanto população. É isso que tendencialmente acontece quando existem estes projetos. Nós podemos ver noutra escala, mas que é facilmente perceptível para qualquer um de nós e para qualquer um daqueles que nos ouvem, por exemplo, o que é que acontece com as exposições internacionais. Portanto, a Expo 98. O que é que aconteceu? Reabilitou uma parte importantíssima da cidade de Lisboa, que hoje mais uma parte da cidade, e antes não era. Na escala de Évora e da Capital Europeia da Cultura, nós não estamos a dizer que se construiria uma cidade nova ou se reabilitaria uma cidade ou uma parte da cidade nesse sentido, mas conseguiríamos ter aqui alguns investimentos importantes. A Câmara de Évora, que, enfim, é líder deste projeto e é a principal responsável por ele, para o bem e para o mal, conseguiu aqui, juntamente com a Comissão Executiva, esta vitória, muito importante para a cidade, já o dissemos várias vezes, mas depois não teve mãos para agarrar o processo. Portanto, a partir do momento em que existe a comunicação de que Évora será a Capital Europeia da Cultura, a Câmara Municipal de Évora, pelos seus agentes políticos complores, portanto, da CDU, não conseguiu desenvolver os procedimentos que deviam ter desenvolvido para conseguir garantir o mínimo, pelo menos até aquilo que estava inscrito em BIDBook para a parte material. Portanto, não conseguiu garantir financiamento para o pavilhão cultural, portanto, para o Centro Cultural de Utilizações Múltiplas, que já sabemos que não vai estar no terreno em 27, porque este tempo foi perdido. Portanto, ele neste momento já deveria estar no terreno e poderia estar no terreno se a Câmara de Évora tivesse tido essa capacidade. O Centro Internacional de Dança Contemporânea, a Casa dos Bonecos, que enfim foi agora a associação a conseguir esse financiamento, e ainda a componente da EPAC, que não mete os celeiros, mas que vai tocar precisamente na parte dos armazéns. Portanto, estes 25 milhões são para essa componente. Portanto, acho que é importante destacar aqui que a associação, que tanto foi criticada pela CDU, que a CDU tanto instigou contra, entrou em funções, tentou recuperar todo o tempo perdido. Claro que uma parte dele é possível, outra não é, porque, enfim, toda a parte que está na gestão da Câmara, a Associação não o pode fazer, mas mesmo assim conseguiu esta vitória importante, que foi conseguir 25 milhões de euros para projetos como uma intervenção que ainda não conseguiu ser feita no Mosteiro de São Bento de Castris, a intervenção acústica da Arena de Évora. Portanto, quem conhece a Arena de Évora sabe que no tempo da gestão socialista o projeto foi feito a pensar que seria uma casa de espetáculos, para além de ser praça de touros, e ninguém percebeu que aquela configuração redonda é o pior que pode acontecer numa sala de espetáculos. Portanto, ninguém percebeu que tinha que haver aqui uma infraestrutura acústica para aquilo poder ser uma sala de espetáculos minimamente adaptada. Isso vai ser feito agora, graças à Associação Évora 27, que conseguiu esta dotação financeira. Uma intervenção no Aqueduto de Água da Prata, portanto, uma intervenção concretamente em património, uma intervenção na cobertura do Convento dos Remédios, que bem precisa, portanto, uma infraestrutura da Câmara Municipal, que a Câmara Municipal intervém muito parcamente e que precisa de uma intervenção de fundo na cobertura e que vai ser feita agora. Isto é tudo negociação que a Associação conseguiu sem que a Câmara tivesse feito nada. Portanto, a gestão da CDU, que tanto critica tudo e todos, portanto, tanto critica o Governo, que tanto espera que todos façam o seu trabalho, fica aqui com mais uma prova dada da sua incapacidade de conseguir os mínimos, conseguir aquilo que é expectável de uma Câmara que vai receber uma Capital Europeia da Cultura. O Sr. Primeiro-Ministro, quando deu posse à Associação, cá em Évora, disse no seu discurso que a Capital Europeia da Cultura poderia conseguir muito mais para além da componente cultural, poderia conseguir vias, poderia conseguir tudo.
mas para isso era preciso alguém que fosse liderante, portanto era preciso ter um Presidente de Câmara, um Vice-Presidente que conseguissem ter esta capacidade para conseguir este nível de financiamentos, e isso não foi conseguido. E eu percebo aqui nas palavras da Patrícia aquilo que provavelmente a CDU sentirá neste momento. É que tentaram maquilhar e montar uma imagem que realmente tinham tudo controlado, que a Capital Europeia da Cultura era espetacular, que ia acontecer por si própria, mas com o tempo cada vez se torna mais claro que não tiveram capacidade de lidar com esta escala de projeto e que há outros que conseguem lidar melhor do que eles com esta escala de projeto, que há outros que conseguem fazer melhor do que eles para a cidade e para os eburenses. E por isso é que, enfim, depois tentam arranjar aqui algumas derivas de tentar colocar em causa o projeto artístico, o bidbook, como se alguma vez isso tivesse sido levantado, nunca foi. Aliás, está para breve a tomada de posse do diretor executivo e do diretor artístico, e o diretor artístico ou a diretora artística terá uma forte capacidade de decisão naquilo que irá acontecer. Em relação ao bidbook, portanto há projetos que estão inscritos, mas ainda há 30% do financiamento por comprometer, no sentido de que é preciso haver uma call para artistas e esses 30% serão distribuídos. E aquilo que eu sei é que esta associação, desde que entrou em funções, trabalhou para que estes concursos dos diretor artístico e diretor executivo acontecessem, e aconteceram. Trabalhou para que os projetos, os teams líderes, estava previsto, mas não aconteceu antes. Quem é que pôs a mexer? Quem é que pôs a mexer? Foi a associação. O Partido Socialista e a CDU bloquearam completamente este projeto todo. E agora, claro, enfim, é difícil conseguirem justificar isto. Eu percebo, tenho que tentar arranjar outros temas para conseguir falar sobre uma coisa que, enfim, é fácil de perceber e fácil de explicar. Há, de facto, uma associação devidamente capacitada que está a fazer trabalho e que, além destas conquistas, portanto, está a conseguir garantir o financiamento que estava previsto em bidbook, porque não era direto. Era preciso ainda negociar, portanto, com fundos europeus, com o Estado, perceber como é que esse dinheiro ia ser transferido, de que rúbricas, tudo isso estava por fazer. Conseguiu isso, está a conseguir resultados nesse aspecto, já conseguiu este do PRR e, paralelamente, está a construir a equipa. Na opinião do Francisco, estes 25 milhões de euros, o mérito é da nova gestão. Naturalmente. E do atual governo. Luís Pardal, boa tarde. O mérito é da atual gestão? Olá, viva, muito boa tarde aos nossos ouvintes, boa tarde aos colegas, à Ana Machado. Eu acho que ficou bem claro aquilo que é a posição dos meus colegas e que reflete muito bem aquilo que está a acontecer com a Capital Europeia da Cultura. É que, por um lado, nós temos a Câmara Municipal, digamos, os eleitos da CDU, o aparelho partidário da CDU saudosista, não é? Com o passado, com aquilo que conseguiram, com aquilo que criaram e que foi cortado pelo caminho, entenda-se, pelo PSD. E temos, por outro lado, uma gestão, digamos, associada a um aparelho partidário do PSD e que revela tudo e mais alguma coisa e ninguém sabe nada para além do aparelho partidário do PSD. Portanto, é isto que nós temos aqui. E isto é preocupante. Não é. Ainda bem que revelaste um conjunto de informações que não são públicas. É março. Mas isto, ora bem, e então o que é que acontece? Portanto, isto é grave. Porque aquilo que nós estamos a fazer ou que alguém está a fazer, é uma manipulação daquilo que é um desígnio para Évora, um desígnio para o Alentejo, para todo o Alentejo, e é grave, portanto, esta forma como tudo está a ser gerido. Eu espero que é difícil, mas eu espero que nós ainda vamos a tempo de conseguir criar, a partir de Évora, para o Alentejo e para o mundo, uma capital europeia da cultura que orgulhe todo o Portugal e que orgulhe em particular os éborenses. E que estas guerras partidárias fiquem de lado e para isso é preciso fazer trabalho. As questões da informação ou da falta dela e da transparência são fundamentais em todo este processo.
E como disse, está perfeitamente claro que há falta de informação a vários níveis. Não é só do anúncio das obras que se vão fazer e das conquistas que se estão a conseguir, não é só isso, é muito mais. E a associação tem aqui um papel essencial, fundamental, em partilhar com a Câmara Municipal, com os seus órgãos ou os seus constituintes, portanto, os parceiros desta Capital Europeia da Cultura, e também com os éborenses. Portanto, se conseguem fazer, se estão a ter reuniões, se estão a desenvolver trabalho, então que comuniquem, que passem cá para fora, que tenham a preocupação de envolver a cidade, de envolver os éborenses. Depois, há outra questão essencial, que é de facto o financiamento. Portanto, nós temos esta notícia destes 25 milhões. Eu também entendo que agora o Governo anuncia tudo e mais alguma coisa antes das eleições, portanto ainda falta pouco tempo, mas ainda vamos ter com certeza mais um anúncio de não sei quantos milhões que vêm para o Alentejo. Mas a Ministra da Cultura veio enunciar a semana passada em Montemor estes 25 milhões, portanto, lá está, se há informações internas dentro do PSD é uma coisa. Não são internas, são Está externas. bem, pronto, mas isto foi anunciado há poucos dias da Ministra da Cultura e que grande parte deste financiamento irá praticamente exclusiva para São Bento de Castries, que é a sede da associação, Évora 27. Para além disto, há de facto questões aqui preocupantes. Bem, se eu me preocupo com o passado também, que na altura em que o PS era governo e que poderia ter acelerado as coisas, muito bem, foi no tempo em que foi, havia um processo a decorrer, sobretudo preso por aquilo que era o entendimento ao nível local sobre aquilo que seria o futuro da associação. O que é certo é que, envolvido este tempo todo, e já lá vai bastante tempo, nós temos uma associação que só viu transferido 2 milhões de euros, e que é manifestamente pouco, viu transferido, por um lado, e por outro lado, com uma garantia concreta em termos de assinatura, praticamente não há. Não há praticamente dinheiro para gerir a associação e gerir aquilo que é gerir... Não. Esta informação também é pública. Esta informação é pública aliás, isso até é referido num documento que o Francisco também tem na sua posse. E, portanto... O que é que acontece? Portanto, é preocupante esta questão do financiamento. Isso foi em dezembro, atenção. Para esses a dados Capital desculpa interromper-te. Isso foi em dezembro. Bem. Isso é importante, há uma diferença grande. Depois, sim, mas não houve mais, concretamente, não há mais nenhuma garantia. Não há nenhuma garantia de financiamento. Acho que sim, mas já nem digo nada. Agora, a questão dos recursos humanos, bem, nós estamos agora praticamente a semanas de ter mais 2 elementos que vêm constituir a associação, isso é importante. Mas é importante que exista, digamos, um corpo de recursos humanos, de facto, mais alargado, que possa dar resposta àquilo que é as questões do passado, e estamos a falar de 75% daquilo que estava já definido para acontecer em 2027, mas para, portanto, articular todas estas questões e, por outro lado, procurar alargar e envolver a comunidade naquilo que ainda falta completar para 2027. Enfim, eu fico preocupado, como estava a dizer, com estes atrasos de implementação. Aqui a Câmara também não se pode escudar daquilo que é a sua responsabilidade, quer dizer, nós temos um cartaz na cidade a anunciar que só falta o financiamento para se fazer o Centro Cultural de Usos Múltiplos, quando a única coisa que foi feita até agora foi a adjudicação para o projeto, portanto, para o caderno de encargos, pois, e para o projeto de uma fase inicial. Portanto, isto também não é correto. Nós precisamos, de facto, de um plano detalhado de execução daquilo que se prevê para os próximos meses, para os próximos anos, até lá, e a partir daí ter essa agenda muito bem definida, partilhada com quem deve ser, e traçar metas, traçar objetivos e desenvolver aquilo que é a Capital Europeia da Cultura, que de facto é uma referência no plano a sul de Portugal, e temos que estar à altura e esquecermos estas questões todas partidárias e avançar. É isso que é preciso, é fazer avançar a Évora 2027, e isso nós não podemos continuar a atrasar este processo. Patrícia, como são verbas do PRR e o prazo é muito apertado, será que a Évora vai conseguir fazer as coisas a tempo e horas?
Eu acho que há aqui, de facto, uma dose de grande... Eu valorizo este esforço do Francisco, mas é uma dose, de facto, de demagogia tremenda, não é? Porque, e eu acho que não... Eu acho que não há dúvidas nenhumas, e se houvesse, acho que cada vez fica mais claro do lamentável uso e instrumentalização deste tipo de estruturas com outros fins, nomeadamente partidários e políticos, né? Nomeadamente no ano de autárquicas. Mas isso acho que cada vez fica mais às claras, né? Dizer-se que a autarquia não tem, junto do governo, feito as diligências e reunido, inclusive, nomeadamente sobre estas questões de financiamento. O que lá é dito é que eu acho estranho o Francisco conhecer, porque não é público. Pronto. Porque, de facto, o que diz na notícia e aquilo que é público é, relativamente à questão daquilo que vai supostamente ser a sede da capital, o resto não é público, porque o anúncio foi em Montemor, não diz mais que isto. Relativamente, há outro aspecto que eu gostava de sublinhar relativamente ao financiamento e voltar a reafirmar. Dizer que ficar só pelo bidbook, das duas umas, ou não se conhece o bidbook, o seu conceito e construção e o seu conteúdo, ou é querer atirar areia para os olhos. Portanto, porque estão lá colocados um conjunto e um leque muito diversificado e importante, quer do ponto de vista material, quer do ponto de vista imaterial e de implementação naturalmente. E eu acho que é preciso mesmo questionar. É mesmo preciso questionar e que haja respostas, neste caso por parte da associação, porque é que não insiste, como a Câmara tem insistido, para que aquilo que foi comprometido com o governo, então do PS e agora do PSD, para o financiamento de projetos materiais que estavam incluídos no bidbook, projeto vencedor, continuam a não ter verba. E quando se anuncia uma verba, é para uma coisa que não estava nem na programação artística nem no bidbook. Por um lado, portanto, por exemplo, o Convento Novo é da entidade de turismo, portanto, depois, como é que isto fica? Ou se o Francisco acha que os nossos ouvintes, ou qualquer um de nós que está à volta da mesa, acha, quando usa este argumento, que projetos não vão estar concluídos em 27, porque o Governo continua em falta com a sua palavra, este e o anterior, e por outro lado, se acha que isto que agora foi anunciado está pronto em 27. Pronto, também tem que dizer, porque aquilo que ainda nem sequer tem qualquer tipo de procedimento, como é que vai estar pronto em 27? Isto são elementos... Depois fala-se aqui do PRR e bem, e acho que do ponto de vista de aproveitamento tem que ser tão longe quanto possível, quando se conhecer aquilo que é a tradução, embora o Francisco já nos deu aqui novidades, pronto, mas também se percebe porquê. Portanto, mas quando se conhecer por onde é que isto vai, temos que perceber, lá está, se isto faz parte daquilo que é a imensidão de apostas e de elementos que estavam no plano material para a capital, que é isso que eu acho que nos tem que unir a todos. E não outro tipo de caminhos. É implementar, e eu acho que o que a associação se tem que focar e que se deveria focar é, de facto, no programa imaterial, na implementação, de dar cumprimento àquilo que saiu vencedor e criar as condições para isso, naturalmente, com as outras entidades da Assembleia Geral, que é bom lembrar que a associação tem um papel, mas há uma Assembleia Geral, naturalmente não pode ser descuidada, mas falamos aqui do PRR. E ainda agora, na segunda-feira, foi discutido no Parlamento Europeu a proposta que o deputado João Oliveira levou e que a gente sabe os posicionamentos do PSD e do PS relativamente ao prolongamento do prazo do PRR para 28, porque se está mesmo a ver o que é que isto vai dar. E, portanto, há aqui aspectos que naturalmente não podem ser desviados também dos factos concretos. E, portanto, eu acho que a gente precisa, de facto, insisto muito nesta ideia, de que o tal conceito do vagar de um projeto que até gerou alguma natural dúvida relativamente à questão de não ser um produto acabado e ser um projeto em construção a partir de um conceito, a partir de alicerce, a partir de bases fundamentais naturalmente, mas depois construído com a comunidade, com os agentes, com as estruturas, ao nível da região, naturalmente com o papel aqui do Conselho de Évora inquestionável,
que não seja posto em causa. E o que nós estamos a assistir, e isto não é para, portanto, aqui não é a troca de acusações, é sim acautelarmos tudo o que tiver a acautelar para que de facto sejamos todos comprometidos com o projeto Évora Capital 27 e não uma outra coisa que agora se queira criar. E portanto eu acho que isso é que os partidos, os envolvidos e acima de tudo a cidade, a região deve de exigir, que é esse cumprimento, que é isso que deve de interessar à região e não outro tipo de coisas. Francisco, como é que as verbas, o prazo é muito curto, Évora vai conseguir fazer as coisas a tempo e a horas? E pergunto aqui também, há pouco o Luís Pardal falou nessa questão, há falta de informação por parte da associação. Essa falta de informação acontece, o porquê? Não é? Porque é que há essa falta de informação, visto que há movimento, mas as pessoas depois ficam sem saber o que é que está a acontecer? Eu não sei efetivamente se há falta de informação. Aliás, a Patrícia acabou de falar aqui no Convento Novo e eu não vi publicamente nada sobre o Convento Novo. Portanto, a Patrícia fala aqui de informação, mas de facto não vi nada. Agora, não é da entidade de turismo, é do IGF, da Segurança Social, portanto é quem está com a gestão Portanto, a gestão está em Lisboa, no Convento Novo. E estava no programa Revive, esperemos que não vá por esse caminho. Esperemos que não vá por esse caminho. Agora, a verdade é que eu acho que a Patrícia não pode falar aqui questões de informação. Basta nós recuarmos aqui a alguns programas e vemos várias vezes, quando se falam de questões locais, a Patrícia a apresentar informação sobre a informação interna da Câmara de Évora, que nem eu, nem o Luís Pardal temos acesso e somos eleitos por inerência. Não é. Nem eu, nem o Luís Pardal somos autarcas eleitos. Somos eleitos por inerência na Assembleia Municipal, que é o órgão deliberativo, que tem uma capacidade de fiscalização da Câmara. Temos de ter acesso à informação e não temos acesso a essa informação. E tu apresentas essa informação aqui. Portanto, eu acho que se calhar não é esse o mote da conversa. Até porque aquilo que eu disse já é público há mais de 2 semanas. Eu posso-vos mandar e sempre que falarmos destas questões, eu posso-vos começar a mandar previamente, antes do programa, as minhas fontes de informação, porque assim discutimos exatamente tudo com a mesma base. Eu não tenho problemas com isso. Agora, eu acho que a instrumentalização que a Patrícia falou não é exatamente aquilo que a Patrícia disse. Eu acho que a instrumentalização passa por questões como o exemplo que vou dar. Nomeadamente, o vereador da CDU na Câmara de Montemor ter sido colocado pela Câmara de Évora na equipa de missão como designer. A equipa de missão teve o resultado que teve, portanto, ia terminar quando a associação tomasse posse. Entretanto, decidiram pedir admissão previamente. Não sei se houve devolução de verbas ou não, mas a verdade é que esse designer que estava na equipa de missão, passado pouco tempo, entrou através de um concurso para os quadros da Câmara, como designer. Portanto, isso é que se calhar é aqui algum tipo de instrumentalização, digo eu, ou então é estranho, é assim, há coisas, enfim, que às vezes são estranhas, acontecem, mas nós sabemos como é que estas coisas acontecem. Portanto, quando a Patrícia fala destas questões, eu acho que devia olhar um bocadinho para aquilo que andaram a fazer e que têm feito. Ou então podemos ver os quadros da Câmara, podemos ver estes concursos que foram feitos ultimamente, quem é que entrou, que relações familiares é que existem dentro da Câmara. Mas não vamos ver neste programa, não neste programa. A que partidos é que as pessoas pertencem, há curiosidades que... Não é falta de argumentos, isto são dados que eu sei que são complicados para ti, para o partido a que pertence, eu sei que é complicado, mas os José Brentos acho que precisavam de saber isto. Agora, sobre a Capital Europeia da Cultura, a Capital Europeia da Cultura precisa efetivamente deste nível de execução. Portanto, agora temos aqui um problema grande, é que até setembro, até outubro, a gestão da Câmara está entregue à CDU na atual gestão, portanto, com os atuais eleitos, que não tiveram, na minha opinião, capacidade de fazer aquilo que deviam ter feito, com aquilo que estava comprometido e que a Câmara tinha que promover diretamente. Eu acho que muito menos vão ter capacidade de executar isto, mesmo com o dinheiro que lhes é entregue. E que, no fundo, terão de fazer o procedimento de contratação pública, penso eu, acho que isso faz sentido que seja a Câmara, não estou aqui a informar, estou a alegar, acho que faz sentido, se a Câmara é que vai ter que executar a obra e vai ser dono de obra, tem que fazer os procedimentos. Não estou sinceramente a ver esta gestão municipal com capacidade para isso. Eu acho que isso pode sim comprometer os prazos de execução.
E espero que o PRR seja prolongado, de facto, porque precisa de ser, nós já percebemos isso, percebemos que o PRR foi muito mal desenhado, foi muito mal executado pelo governo do Partido Socialista. Percebemos que este governo tem feito muitos esforços para conseguir acelerar o processo, isto é factual, gostemos ou não, é factual, e sabemos que mesmo assim existem muitas limitações, porque isto não é só executar verba, e dou o exemplo, fora desta questão da Capital Europeia da Cultura, mas que se percebe facilmente. Por exemplo, a questão dos planos locais de habitação e da reabilitação de edificado, com o primeiro direito e esses programas. É preciso, portanto, no fundo são candidatadas uma série de casas, por exemplo, em Évora foram candidatadas uma série de casas, e bem, é preciso executar a verba. Portanto, o IRU atrasou-se imenso, entretanto entrou este governo, até fez uma remodelação interna, porque o IRU não respondia a estas questões, começou a haver respostas dos pedidos. De repente sai tudo ao mesmo tempo, porque não há outra forma, portanto isto agora tem que ser despachado, não se vai atrasar projetos e pedidos de financiamento, tem que se despachar tudo o mais rapidamente possível. Qual é que é o problema que cria, e que já ia criar com base naquilo que o Partido Socialista desenhou, é que depois não há empresas para executar estas obras em tempo útil. Portanto, há dinheiro, mas depois não há empresas para fazer isto. Portanto, quem desenha os programas, eu sei, e também aqui sei que foi um contexto difícil. Quando o PRR começou a ser desenhado, teve que ser desenhado um projeto de muitos milhares de milhões de euros em muito pouco tempo. E isto tem falhas, naturalmente. Portanto, há muita coisa que ficaria em aberto. Mas a partir daí tinha que haver um trabalho mais de afunilamento. E que não houve. Nós ficámos a perceber que não houve. Havia muito show-off, muito PowerPoint do Partido Socialista, mas depois afinal nada avançava. E sabemos que este governo tem produzido trabalho noutro sentido, portanto tem conseguido trazer para o terreno muitas coisas. Algumas, obviamente, já estavam comprometidas, havia trabalho de trás, naturalmente, outras nem tanto, não estavam comprometidas, e agora com esta revisão, portanto, esta reprogramação do PRR, vemos aqui também um cenário importante. Agora, temos eleições. Agora, por termos eleições, já não podemos falar daquilo que está a ser feito, também não acho correto, porque acho que efetivamente deve haver essa transparência e devemos saber o que é que vai para o terreno. Agora, acho que acima destas questões todas, acho que é preciso resolver de facto aqui uma questão política que houve, portanto houve aqui de facto uma instrumentalização por parte da CDU, e que é preciso ser resolvida porque é um projeto efetivamente importante para todos, importante para a cidade, que eu acho sinceramente que vai acabar, estas questões são ultrapassadas com o tempo e com o trabalho que vai sendo produzido pela associação, e acredito que vai ser muito positivo. Mas poderia ser muito melhor se realmente houvesse trabalho nestes últimos 2 anos e meio, portanto 2 anos para trás, que faltou existir, e aí era realmente importante, porque o Centro Cultural de utilizações múltiplas era importante existir, portanto este estudo prévio que existe não serve à cidade, não reúne consenso político neste momento, nós já sabemos perfeitamente que existiu aqui uma atrapalhada no processo até ao nível da contratação pública, e depois aparece este anúncio da CDU a dizer que isto está tudo pronto. Das duas, uma, ou realmente há atrapalhada na contratação pública e então há um projeto que está feito e não foi isso que foi contratado, e ainda tem que haver um concurso de concessão-construção e aí é que vai haver o projeto de concessão, portanto vai haver o projeto que a CDU diz que já está pronto, portanto podemos estar aqui a falar de uma atrapalhada grave, ou então de facto há ali uma grande mentira. Portanto, alguma coisa está a acontecer, para além da ilegalidade desse anúncio estar e estar no sítio onde está, nesta altura, porque efetivamente nesta altura não pode estar. Luís Pardal, pergunto, faço a mesma questão. Há aqui um prazo não é longo, há pouco referia que é preciso avançar, mas não chega a avançar, não é? Porque há aqui um prazo muito curtinho. Será que vai ficar tudo, quer dizer, tudo pronto até lá? Sim, eu acho que já muita coisa foi dita e eu terminaria esta etapa do programa da seguinte forma. 2027 é já amanhã. Nós temos pelo caminho uma série de circunstâncias que levam que todo o desenvolvimento do programa seja de uma forma ou de outra afetado. É preciso reconhecer que nós vamos ter uma mudança de executivo, não é? Até está relativamente breve, vamos ter eleições autárquicas e que o mais importante é que essa questão não afetasse o desenvolvimento da Capital Europeia da Cultura. Mas o que é facto, e está à vista de todos, que acaba por afetar. E eu acho que era muito importante que nós tivéssemos uma Câmara Municipal de Évora
um Presidente da Câmara com craveira, com capacidade de diálogo, com capacidade de articulação, com capacidade de falar com todos e apaziguar aqui as coisas. Porque, de facto, as coisas estão crispadas. Há uma crispação muito grande no desenvolvimento da Capital Europeia da Cultura. E é muito importante que a pessoa que for eleita para presidir a Câmara Municipal de Évora que tenha esta capacidade de diálogo. Bem, eu vou-me abster de dizer quem é que eu acho que tem esta capacidade, mas eu acho que está claro que, como está, é difícil as coisas de facto se desenvolverem. Bem, nós temos aqui perante cenários de contratação pública que na melhor das hipóteses demoram cerca de 2 anos até serem concretizados. Quer dizer, só a questão para a construção do Centro de Usos Múltiplos, quer dizer, entre ter o projeto final até submeter a Tribunal de Contas, até voltar, quer dizer, só esse processo vai ser 1 ano e meio no mínimo. Quer dizer, não há hipótese. E esqueça-se esta ideia de que vamos ter em 2027 como grande marco a construção do Centro Cultural de Usos Múltiplos. Eu acho que nós temos que ultrapassar essa questão, ter todos os esforços para de facto desenvolver esse projeto, mas eu acho que já muita gente reconhece que será praticamente impossível. Então não vamos também focar aquilo que vai ser o ano 2027 nesse insucesso que já está definido aqui à partida. Vamos nos focar noutra coisa. E vamos nos focar em, de facto, cumprir aquilo que estava estabelecido, envolver os éborenses e a comunidade, criar e atrair projetos para o restante que falta complementar aquilo que é a programação. Vamos atrair projetos com qualidade, que sejam atrativos, que coloquem Évora no mapa e que deixe, a partir daqui, uma marca para os próximos anos. Ora, não nos podemos esquecer das questões da reabilitação urbana. Volto a dizer, este financiamento para a reabilitação urbana enfim, são 25 milhões de euros, é muito, enche o olho, não é? Mas de facto é pouco para aquilo que Évora precisa, ainda haverá mais se for praticamente canalizado para uma infraestrutura. Portanto, precisamos de ter aqui a Câmara, o Governo, todas estas questões para que possamos em conjunto conseguir desenvolver de facto os celeiros da EPAC, a Casa dos Bonecos, o arquivo de fotografia. Temos que pensar em infraestruturas que nós temos na cidade e como dotá-las. O Francisco falava aqui há pouco da Arena de Évora. Quer dizer, temos que encontrar soluções para melhorar as infraestruturas que temos, e isso é possível fazer. Mas para isso é preciso um adulto na sala, é preciso que esteja alinhado com aquilo que é, alinhado no sentido de demonstrar esta capacidade de articulação com a associação, com o governo, seja quem for o partido que estiver na altura. Vamos ter eleições legislativas em breve, seja o partido que for, é preciso que a Câmara Municipal tenha esta capacidade de diálogo, e temos que fazer tudo o que está ao nosso alcance para de facto marcarmos aqui Évora. Volto a dizer que não seja ambição única esta questão dos usos múltiplos, que não se encare isto como uma derrota, mas que se encare isto como uma aprendizagem, por um lado, mas que seja que Évora de facto tenha esta capacidade de atrair as pessoas. Desde que isto foi anunciado e que Évora passou a ter este desígnio da Capital Europeia da Cultura, que a atratividade aumentou. Mas temos que melhorar aquilo que é a nossa capacidade de resposta. Não é só com a reabilitação do Recio, de facto é importante. O Recio vai ser, enfim, para além de tudo aquilo que diz aos éborenses, será também o palco da abertura da Capital Europeia da Cultura e do encerramento da Capital Europeia da Cultura, mas temos que ir além do Recio. Temos que ir além. Nós não podemos ter a cidade como está também em termos das infraestruturas da rede rodoviária. Nós temos que alinhar a cidade daquilo que é a higiene urbana, óbvio, nos bairros, mas ser uma cidade que projeta futuro, que projeta desenvolvimento, inovação. A cultura também é isto. Portanto, é nós, a partir daquilo que são os agentes culturais, cultura para múltiplos públicos, mas termos
uma capacidade de mostrar desenvolvimento económico, desenvolvimento social. Nós estamos numa região do país muito particular, aliás da Europa, não é? Com uma população envelhecida, que não se esqueçam aquilo que são os nossos grupos populares, as nossas bandas, que não se esqueça as brincas do carnaval, que não se esqueça aquilo que é nosso, as nossas aldeias. Precisamos de pensar como é que alguém que chega a Évora, que vem para Évora, cidade de Évora, como é que se desloca às aldeias, não é? Como é que as carreiras dos autocarros, portanto, tudo isto tem que ser pensado e isto tem que ser suprapartidário. E portanto, eu acho que, enfim, há muito trabalho a fazer. 2027 é já amanhã e é preciso nós termos tudo isto alinhado e com uma visão fresca, com uma visão estratégica para aquilo que é Évora e a nossa região. E enfim, eu até agora aquilo que vejo são disputas partidárias, mas estou muito confiante que possa haver aqui uma plataforma de desenvolvimento comum para tornarmos de facto esta capital europeia da cultura uma referência a sul do Tejo, uma referência para Portugal, e acho que é isso que nós precisamos. Muito bem, certamente que este tema irá voltar aos nossos programas. Só de relembrar que houve aqui então vai haver este reforço de 25 milhões de euros. A dotação financeira total de Évora 2027 passa a ser 74 milhões de euros. Mas passamos para um segundo tema no programa de hoje. Este segundo tema é trazido por Patrícia Machado. Patrícia, qual é o tema que nos traz hoje? Eu decidi trazer aqui um tema porque nós estamos nesta fase em que naturalmente já está dissolvida a Assembleia da República e houve a possibilidade, até no último plenário, o PCP fez uma proposta de levar ainda portanto, à votação aquilo que resultava de uma iniciativa cidadã com mais de 20 mil assinaturas já desde 2023 para licença de parentalidade até aos 6 meses paga a 100%, 6 meses paga a 100%. E, infelizmente, tanto o PS, o PSD, o CDS, portanto, votaram contra esta possibilidade, deixando morrer na praia aquilo que era uma aspiração e uma iniciativa cidadã, se não estou em erro, há muito tempo, ou foi a primeira vez que, com este número de assinaturas, mesmo para transformar em projeto de lei, portanto, isto teve todo um processo e acho que é, de facto, lamentar uma questão que, desde logo, a gente está numa perspectiva de sociedade evolutiva. Aquilo que a ciência e a investigação nos vão permitindo conhecer também ao longo da história e do tempo. Hoje é claramente reconhecido por várias estruturas, a própria Unicef, a importância que tem os primeiros dias de vida, de convivência e de estar da presença dos pais numa criança. Aquilo que é a importância da amamentação também e a possibilidade de o fazer para um bebé. E portanto isto é reconhecido por várias organizações, a Unicef, mas também várias organizações no plano nacional, algumas delas estiveram profundamente envolvidas nesta iniciativa cidadã. E o que assistimos é que muitas palavras, e fala-se muito nos problemas dos déficits demográficos, na questão da preocupação com os bebés, mas quando se trata do direito, acima de tudo, do direito da criança, de poder estar com a mãe e poder estar com os pais, porque isso depois cada família é uma família, são realidades diferentes e, portanto, cada família ajusta naturalmente essa utilização da licença de parentalidade. Mas também aquilo que é um direito dos pais, quando a gente hoje tem os horários desregulados, os salários como são, a precariedade, o conjunto de problemas, nós vimos de facto uma iniciativa tão importante como esta, morrer na praia. Mas isto é um caminho. Portanto, ou seja, isto agora cai o governo, nova legislatura, tem que se começar tudo outra vez, recolher as assinaturas todas. Pronto. E, de facto, este eu acho que é um exemplo claro, de facto, da demagogia que muitas vezes paira. Porque fala-se muito, como disse, dos problemas demográficos e dos problemas
da importância dos bebés e do cuidar com os bebés, e toda a gente gosta muito dos bebés, mas depois, quando se trata de levar as palavras e as preocupações aos atos, foi isto que assistimos. Ora, é como eu disse, estas assinaturas foram começadas a recolher em 2023. Portanto, foi apresentado ainda em 23 um projeto-lei do PCP, que a única diferença era residual da legislativa, da Iniciativa Legislativa Cidadã, que teve os votos contra do PS, do PSD, do Chega e a abstenção da Iniciativa Liberal. Foi posteriormente votado este projeto da Iniciativa Cidadã e foi aprovado. Este projeto foi aprovado em plenário da Assembleia. Mas o caminho estava desde logo inquinado. O governo começou logo a criar obstáculos e dizer que isto custava muito dinheiro, que isto era um problema para as mulheres no plano do trabalho. Chegou a haver, inclusive, esta ideia de que, proposta de que as mulheres deveriam fazer formação profissional a seguir à licença, como se, pronto, desculpem o termo, parir dá burrice, né? E perde-se qualidades e capacidades, portanto tinham que fazer uma nova formação para poder regressar ao trabalho. O grupo parlamentar do PSD tomou logo a iniciativa de chamar mais de 30 entidades para discutir na especialidade, ou seja, começou-se aqui a fazer um caminho de arrastamento da possibilidade que a Assembleia tinha de resolver isto e de criar, de facto, aquilo que era um sentido evolutivo. E vindo agora, portanto, antes da dissolução, quando isto começou-se a ver que isto ia acabar na dissolução da Assembleia, no fim do governo, portanto, insistiu-se ainda para que esta fosse daquelas ainda votada em condições de funcionamento da Assembleia da República, e estes votaram contra, portanto, o PSD e o CDS, e a abstenção do PS e da Iniciativa Liberal, impedindo que isto fosse votado. Ora, a seguir ao 25 de Abril, a licença era de 1 mês. Passado 2 anos, passou logo para 3 meses. Passado estes anos todos, está em 4. Está em 4. E, portanto, a questão que aqui está, e agora vê-se, por exemplo, ainda agora o Pedro Nuno Santos fez uma publicação lá daquelas audições que estão a fazer, audiências, pronto, aquelas já em plena campanha, portanto, dizendo que, de facto, os bebés e o direito das mães e das crianças e tal, e depois a sua prática foi impedir e alinhar com o PSD, que desde a primeira hora tornou bem claro que não queria que isto vingasse. Portanto, eu acho que é muito importante esta iniciativa cidadã. Ela revela, de facto, um sentido evolutivo. Temos que exigir que ela se cumpra e é muito importante que trazer estes temas, porque quando se fala de igualdade, de direitos das crianças, de demografia, é disto também que estamos a falar, não é só disto, são matérias naturalmente e medidas multissetoriais, mas esta questão do direito das crianças estarem com os pais é cada vez mais não só uma evidência como uma necessidade e não pode ser posto em causa e, portanto, as palavras levam os eventos, porque é preciso os atos, e aqui alinharam-se todos, também nesta matéria, e, portanto, eu acho que em pleno século XXI, nos tempos que correm, esta questão é uma questão urgente e que é justa e necessária e possível. Haja vontade política. Francisco, a Patrícia falou aqui num caminho e muitos obstáculos foram colocados nesse caminho. O que é que falta para seguir em frente nesse mesmo caminho, mas sem obstáculos, não é? A Patrícia aqui apresentou a opinião dela, portanto isto não é uma questão factual. Aliás, dizer que ouvir entidades é criar obstáculos só mostra realmente a visão da Patrícia sobre a participação. Eu tenho ideia que o Partido Comunista até tinha essa bandeira, alguns no tempo, que era o partido que defendia a participação, mas depois, enfim, perdeu-a, deve ter voado. Dizer que me parece que aquilo que a Patrícia aqui trouxe é um ato de demagogia. E demagogia porquê? Porque o que está aqui em causa não é se o PSD e o CDS querem ou não implementar isto. Porque objetivamente, claro que querem implementar isto. Agora, o que é que está aqui em causa objetivamente? Há dinheiro ou não há dinheiro possível de comprometer no Orçamento de Estado para este ano, para este fim? E não havia possibilidade disso. E não havia porquê? Porque, enfim, há uma coligação no Parlamento entre o Partido Socialista e o Chega, com o apoio dos partidos de extrema-esquerda, da CDU, e
do Bloco de Esquerda para que, enfim, Portugal entre, por exemplo, possibilitar às mães que estejam mais tempo com os filhos ou possibilitar que as pessoas andem em algumas autoestradas gratuitamente, preferiram que a opção fosse andar de autoestrada gratuitamente. E com isso, toda a gente sabe o que é que aconteceu, portanto, esta coligação negativa entre o Partido Socialista, o Chega e os seus aliados de extrema-esquerda fez com que o Orçamento de Estado ficasse calcionado a esta questão e a outras mais que, entretanto, fizeram aprovar, não arrestando qualquer tipo de possibilidade para que, efetivamente, isto fosse feito. Agora, o que é que eu acho? Acho que, efetivamente, há um caminho aqui muito importante desta plataforma cidadã. Pessoalmente, concordo, aliás, eu acho que o caminho não seriam os 6 meses, portanto, até deveria ser mais longo. Portanto, acho que é muito positivo que nós, enquanto país, tenhamos uma estrutura pensada para que as mães consigam apoiar os seus filhos quando nascem, portanto, nestes primeiros meses de vida, ou aliás, até o primeiro ano de vida, acho que é fundamental, e acho que nós devemos ter uma estrutura de oferta para que este percurso também seja muito mais acompanhado daquilo que é. Infelizmente é muito pouco acompanhado e eu acho que há de facto aqui um longo trabalho a fazer. E espero sinceramente no próximo Orçamento de Estado isto possa ser contemplado. Porque é assim, eu concordo que as autoestradas do interior sejam, enfim, ou possam ser gratuitas para alguns, acho que não faz sentido serem gratuitas para todos, acho que até a própria A6 devia ser contemplada, mas acho que isso não é prioritário quando nós observamos estas questões ou até outras questões que tocam, por exemplo, o SNS. Mas, efetivamente, houve uma opção política que não foi do PSD. O PSD depois chegou a um ponto em que estava completamente encurralado, em que não poderia viabilizar e aprovar uma medida sobre a qual depois não iria ter a possibilidade orçamental. Agora, no próximo, consoante aquilo que é a projeção deste ano, até ao nível do excedente, espero que isso possa ser depois utilizado para este tipo de fins, esta medida e não só. Acho que há medidas também fundamentais, não só ao nível da maternidade, mas também ao nível da saúde e ao nível até da própria economia, que ainda não conseguiram ser alcançadas e que eu acho que são fundamentais. Agora, enfim, dizer que estes partidos não querem esta medida implementada não é correto. E isso não é correto. E eu acho que a Patrícia aqui também deve usar a informação que tem, a que é pública e a que não é, para que possa falar factualmente sobre esta questão, obviamente dizendo a sua opinião, acho que é justo, todos nós estamos aqui para isso, ninguém critica essa questão, mas tentar passar aqui uma imagem que há partidos contra e a favor esta medida não me parece mesmo correto. Aliás, há uma questão aqui muito concreta. Se o PSD nisso, apesar de ter isso inscrito nas suas linhas orientadoras, mas, enfim, tem aqui alguma liberdade do ponto de vista material sobre a questão mais ideológica em relação à questão da vida e da maternidade, portanto, e nós sabemos isso até por outros casos mais complexos e mais quentes. O CDS, por outro lado, tem uma questão inscrita na sua matriz ideológica muito pró-vida, portanto, é totalmente pró-vida, portanto, nem faria sentido o CDS não apoiar uma medida destas, como devem calcular. Por isso é importante que as pessoas saibam isto. Por isso, o Partido Comunista e, enfim, e os seus aliados devem ter em consideração, quando fizerem a próxima negociação do Orçamento de Estado, que efetivamente há outro tipo de prioridades, portanto, no fundo, ter uma visão holística, que eu sei que é difícil. Portanto, quando o Orçamento de Estado é apresentado, existem muitas propostas apresentadas pelos diferentes partidos. Eu não sei se estarei em erro, serão à volta de 2.700 agora por este último orçamento. O Francisco já está a fazer a segunda ronda. Posso dizer na segunda ronda, não há problema. Passamos, Luís Pardal, já estamos mesmo em cima da hora, já estamos mesmo a terminar o programa. Hoje temos aqui mais uns minutinhos, mas Luís. Ora, sobre este tema, eu queria dizer já o seguinte, para desmontar aquilo que o Francisco estava a dizer do que não há dinheiro. Nós já ouvimos, sim, em termos de construção do orçamento, nós já ouvimos em 2012, 2013, que não havia dinheiro. Não havia dinheiro para pensões, não havia dinheiro para salários, tinha que se cortar, não havia dinheiro para a saúde, tinha que se cortar.
E depois, não, o pai, não, eu estou a falar de termos nacionais, não havia dinheiro. E depois comprovou-se que é possível aumentar salários, aumentar pensões, aumentar aquilo que é a garantia social e o Estado Social do nosso país. É possível, sim senhor. E aquilo que nós ouvíamos era que não era possível. É que não se compatibilizava o crescimento económico com o garante do Estado Social. E comprovou-se que foi possível. Depois, sobre este assunto em concreto, também, digamos que é perigoso o argumentário da Patrícia em que procura, digamos, colocar tudo dentro do mesmo saco e até transmitir de que os partidos, nomeadamente o PS, que se absteve em parte do processo, que não, sim, mas isso é uma questão da proposta do PCP. Quando era governo. E, portanto, não é verdade que o PS seja contra o alargamento. Pelo contrário, é a favor. Aliás, nós precisamos de uma natalidade com incentivos concretos, com creches gratuitas, e foi com o PS que isso começou a acontecer, com apoios fiscais, com uma habitação acessível. Nós precisamos... Não, este é o caminho. Nós precisamos de ter um apoio à parentalidade concreto e que se desenvolva. Esta ideia de que não há dinheiro é que não tem cabimento aqui. Por outro lado, a licença parental deve ser equilibrada, deve ser um caminho do alargamento. Aliás, eu sou plenamente favorável ao alargamento dessa licença. O cerne daqui da questão é que, digamos, aliás, eu, Luís Pardal, eu sou favorável ao alargamento, por um lado. Por outro lado, sou da opinião de que a família, o pai e a mãe, devem ter mais hipóteses de escolher a forma da parentalidade que devem ter. Ou seja, se nós estamos a falar que atualmente são 120 dias pagas a 100%. E 150 pagas a 100% se o pai gozar 30 dias. Eu sou absolutamente de acordo que devemos de aumentar todas. Por outro lado, esta condicionante dos 30 dias e 30 dias consecutivos não faz sentido. Eu acho que o pai deve ter uma presença maior, o pai e a mãe devemos de alargar e devemos ter mais dias do pai e da mãe em conjunto. Não faz sentido este projeto que estava em cima da mesa e que não avançou, aquilo que contemplava era um alargamento de tudo e dizia o seguinte, o pai mantém com 30 dias consecutivos, ou então goza 15 e a seguir goza outros 15 noutro período. Isto não faz sentido. Muitas vezes depois o que acontece é que as mães tiram férias para poderem ficar em casa também esses dias e estão a ser prejudicadas porque tiram férias e estão a ser prejudicadas naquilo que férias não gozadas. Portanto, estas discussões todas que estão em cima da mesa é um assunto, é uma alteração legislativa tão importante que deve de ir à concertação social e não foi a sede de concertação social, e o PCP é um partido absolutamente favorável à discussão em concertação social. E isto é essencial. Porquê? Porque nós temos de ter um país preparado, quer do Estado, quer das empresas, para dar esta resposta. Senão aquilo que vamos ter é mulheres discriminadas naquilo que é no local de trabalho. E não devemos ter isso. Pelo contrário. Aliás, nós aquilo que temos que ter, e é esta questão aqui, isto não pode ser uma força de bloqueio ao desenvolvimento da mulher no exercício da atividade profissional, e devemos de procurar incluir medidas que fomentem aquilo que é a participação do pai no alargamento da licença e não o contrário. Portanto, eu tinha muito mais para dizer. Eu estou a perceber que a Patrícia está, digamos, a terminar o programa, mas há muito para dizer sobre esta matéria, porque nós devemos caminhar para uma parentalidade positiva, para uma parentalidade com presença dos pais, porque senão aquilo que temos é que, se não temos respostas ao nível das creches, o que é que nós temos? Os pais têm que ir trabalhar, as avós ou os avós têm que ficar com os netos. Não há qualquer tipo, depois de enquadramento sobre esta matéria com os avós. E, portanto, nós temos que ter um caminho de os pais e das mães durante mais tempo. Só que a discussão não é preto ou branco. E aqui compreendo que politicamente
os partidos, e neste caso o PS, que se absteve, possa sair lesado de toda a discussão pela rama. Mas a discussão é mais profunda e é a defesa daquilo que é o alargamento, não o contrário. Muito bem, para terminar vamos fazer então esta segunda ronda um pouco mais rápido do que o habitual. Patrícia, o que é que falta para esta medida seguir em frente? Falta cumprir nas ações aquilo que se diz nas palavras e há factos, fala-se aqui da falta de factos, mas os factos e a realidade comprova. E o facto é que nós temos uma situação que, apesar de avanços importantes, por exemplo, esta questão que aqui foi falada da rede pública de creches, que está longe de ser alcançada, que foi uma das medidas mais importantes e que foi por iniciativa do PCP. Deixa-me passar aqui o parênteses que o PS não tinha isto no seu programa eleitoral em 2015 e foi pela correlação de forças que havia. Não tinha no seu programa e foi proposta iniciativa, isso também são factos, e que o PS acompanhou na altura pela questão da correlação de forças e era governo e foi ele que naturalmente. Mas falta ainda as 1000 vagas da rede pública de creche. Ainda existe as entrevistas de emprego em que se pergunta à mulher se está a fazer intenção de engravidar ou se tem filhos. Existe estas perspectivas em torno disto, do PSD, por exemplo, dizer que para isto era preciso fazer tal formação a seguir à licença, que não há dinheiro. Mas o que são factos é que em 2023, 2024 e 2025 a votação do PSD e do CDS foi contra, quer na oposição, quer no governo, e alguns momentos contra do PS e outras abstenções também inviabilizando a possibilidade de se juntar a outros para que isso fosse uma realidade. Mas votaram contra o projeto de lei em 2023 do PCP, votaram contra a proposta em orçamento de Estado de inclusão de uma verba para que isto fosse aberto o caminho para isto já em 2025, votaram todos contra. Aqui o PS, o PSD, portanto, votaram contra. E, portanto, o CDS, portanto, há verba. É um facto que há verba, há dinheiro. A questão é a canalização. Porque quando se tratou da descida do IRC, então, 365 milhões de euros, há ou não há verba? Mas aqui juntaram-se todos, o PSD e o PS e os outros, que lhe deram a mão. Quando se diz os benefícios fiscais, 1.800 milhões de euros, que saem dos recursos públicos para irem direitos para os grandes grupos económicos, há verba. Onde é que se quer aplicar a verba é outra conversa. Portanto, esta história de não haver dinheiro é treta, desculpem a expressão, e é profunda demagogia. Portanto, há caminho no sentido evolutivo de criar estas condições e estes direitos. Quer só não fazer. E o que é um facto é que o PS, o PSD, o CDS, a Iniciativa Liberal e o Chega, em diversos momentos, seja pela abstenção, seja pelo voto contra, e quando chegámos ao fim, que era possível na última sessão plenária aprovar isto, eu recordo, este projeto de lei foi aprovado na Assembleia, o da Iniciativa Cidadã. Foi aprovado com os votos contra do PSD e do CDS, mas foi aprovado. Mas depois fez-se tudo para encanar a perna à rã. A questão não está em ouvir as entidades públicas, mas o Francisco vai ver o que é que as entidades públicas disseram. Isto foi para ganhar tempo, para arrastar no tempo. A maior parte das entidades foram lá dizer que não tinham qualquer posição sobre a matéria. Vamos ver quais são as entidades. Porque há entidades, naturalmente, que é só vir na especialidade que se ouçam, mas aquelas que têm a ver. Mais de 30 entidades sobre uma matéria desta. A matéria está gravada. A maior parte das entidades que lá foram disseram não tinham qualquer posição sobre este assunto. Isto é que é querer envolver quem de facto pode dar opinião sobre. Estamos a falar de mais de 20 mil assinaturas de uma iniciativa cidadã. E, portanto, eu acho que há aqui, criaram-se obstáculos, sim, quis-se arrastar, sim, e o que é preciso é exigir que menos conversa e mais ação, porque, obviamente, em termos de eleições, tudo se promete, e tudo se diz, e tudo se justifica. E agora a justificação é que isto ia cair, não valia a pena. O que isto fez foi que um projeto de lei aprovado tivesse que novamente recolher mais de 20 mil assinaturas para levar a cabo. Há de haver quem, a seguir às eleições, esteja lá na linha da frente a apresentar novamente a proposta. E, portanto, há dinheiro, haja vontade. E o que temos a assistir é que, de facto, fala-se muito, mas a vontade depois sabemos para onde é que é canalizada. É precisamente para aqueles que continuam a fazer entrevistas às mulheres se estão a pensar em engravidar ou se têm filhos. Francisco, apelo ao teu poder de síntese. Eu vou ser muito sintético. Eu acho que ficou aqui claro que o Partido Comunista não é um partido de governo nem um partido de gestão. Portanto, o Partido Comunista, quando está na oposição, olha para a piscina e diz que a piscina está vazia. E a piscina devia estar cheia.
mas não é capaz de dizer como é que a piscina se enche. Quando está na gestão, fica à espera que chova para ver se a piscina enche com a ação da chuva, portanto, sem conseguir ter ação direta sobre tal. Eu acho que isso descreve muito este tema. Portanto, o Partido Comunista, tal como nisto, como nas pensões, como em tudo, defende aquilo que toda a gente defende. Portanto, deve-se aumentar as pensões, os ordenados, deve-se aumentar as licenças. Todos defendemos isso. A questão é preciso conseguir concretizar isso. Não se consegue concretizar e mudar um país do dia para a noite. Não é possível. Há prioridades, há questões que têm que ser definidas, há outras questões que têm que ser debatidas e que a sede própria até foi o Orçamento de Estado, onde isto devia ter entrado devidamente, na minha opinião, e por isso é que espero, e por isso é que espero que no próximo Orçamento de Estado isso entre. É preciso aqui uma questão importante, que foi frisada pelo Luís, que tem a ver com a concertação social. Portanto, temos que, e esta medida não é só para o Estado, nem poderia ser só para o Estado, é uma medida também para as empresas, e é preciso perceber que ou existe a possibilidade de implementar isto de forma sustentável, ou então aquilo que vai acontecer é que vai haver de facto uma desvalorização das mulheres. Portanto, as empresas vão deixar de querer contratar mulheres porque já sabem perfeitamente que têm maiores encargos com mulheres. Isso não pode acontecer. Portanto, na nossa sociedade não podemos permitir isso. Temos que conseguir desenvolver todos os esforços, todos os consensos para conseguir resolver como é que isto pode avançar. Acho mesmo que tem que haver um consenso generalizado para isto, como para outras matérias, obviamente. Acho que aqui há uma questão maior que tem a ver com a nossa sociedade, portanto, no fundo, como é que a nossa demografia está organizada, e por isso precisamos efetivamente conseguir desenvolver medidas nesta matéria. Luís. Eu terminava deixando aqui 3 notas. A primeira é que esta iniciativa cidadã é de salutar. Ainda bem que aconteceu, e tenho a certeza absoluta, ou espero que, apesar do Governo ter caído e a Assembleia da República ter caído neste momento, que obviamente não seja necessário que todos os cidadãos que subscreveram a proposta que agora venham outra vez para que isto seja discutido. Não. Há um trabalho político feito e é preciso retomar esse trabalho e avançar. Primeiro ponto. Segundo ponto, é preciso discutir um modelo mais justo, equilibrado. Não é uma questão de que não há dinheiro, mas é preciso discuti-lo a vários planos. Em sede de concertação social, uma discussão madura para aumentar a participação do pai naquilo que é a licença parental, alargar naturalmente os dias de licença, porque precisamos é de uma sociedade evolutiva, de uma parentalidade positiva, e isso só se consegue se de facto nós tivermos a mãe e o pai durante mais dias a acompanhar o filho. É preciso, ao mesmo tempo que isto, alargar aquilo que são as respostas do Estado para no jardim de infância e no pré-escolar. E, portanto, o caminho é feito, tem que ser feito. Este é o caminho. Agora, esta questão, em termos políticos, e percebeu-se e percebe-se facilmente que a Patrícia ou outros colocam tudo dentro desde o mesmo saco. Votaram contra, abstiveram-se, são contra. Não é verdade. Mas isto, quem não está, digamos, quem não está integrado sobre como se processam estas discussões e os caminhos para se chegar lá, leva depois a isto. Enfim, isto é a parte negativa da política, é que se tenta tomar tudo pela mesma rama, quando não é verdade. A discussão, sim, é o avanço e não é o bloqueio. Ora, para terminar, vamos então ao nosso sim, não ou talvez. Patrícia, sim, não ou talvez? É um sim no sentido da importância que tem o desenvolvimento da luta nos dias que correm. Ela sempre foi importante, mas eu acho que neste seguimento há uma valorização muito grande da luta dos estudantes do ensino superior. A semana passada, em que participaram também aqui estudantes da Universidade de Évora e de todo o país, portanto acho que foi uma expressão muito importante no quadro das suas reivindicações, muitos do ensino secundário, dos jovens trabalhadores, e acho que é importante todos aqueles que querem ver uma alteração nas suas vidas, porque a sua vida importa, né? Não,
E para isso é preciso exigência de alteração de políticas que deem resposta a essas necessidades. Agora, ao dia 5 da manifestação convocada pela CGTP, acho que fica um apelo também para a participação em Lisboa. Francisco, sim, não ou talvez? Eu hoje trago um não àquilo que se está a passar no canil municipal de Évora. Ainda no passado fim de semana foram roubados mais 5 cães. O canil municipal de Évora tem tem capacidade para cerca de 30 cães. Neste momento terá cerca de 90. Portanto, aquilo que lá está a acontecer é terceirmundista. Eu convido até os évorenses a passarem lá, não precisam de lá entrar para conseguir perceber. E não podemos deixar que este tipo de situações aconteçam, muito menos em estruturas municipais. Portanto, o meu não para este facto e o meu sim para a equipa que lá está diariamente, trabalhadores do município e de voluntários, que fazem com que estes cães tenham a melhor qualidade de vida possível dentro das parcas capacidades que o espaço tem. Luís Pardal, sim, não ou talvez? Bem, eu não tinha nada a pensar, porque tenho tantas coisas que gostava de trazer aqui, que depois, eu vou escolher um sim. Eu encaro o papel dos autarcas como um papel que, portanto, cidadãos devem desempenhar com rigor, com capacidade de articulação, com capacidade de defender aquilo que são a resolução dos problemas das cidades, das freguesias, das regiões, e encaro o papel do autarca como alguém que deve promover a paz social. E, portanto, o meu sim é à paz social. Muito bem, terminamos Fica assim enigmático. Ficamos assim com a paz social. Chegamos ao final do Sim, Não ou Talvez desta semana. Já sabe, pode voltar a ver e ouvir os nossos programas em dianafm.com. Tenha uma boa tarde e uma boa semana.